Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o monitor Renato, começando mais uma oficina de teclado. E hoje na aula vamos falar sobre os acidentes que a gente encontra no decorrer da partitura e como efetuá-los, tá bom? Então pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre esses símbolos, sobre essas figuras que a gente encontra no decorrer das partituras, tá? Sendo elas o sustenido, o bemol e o B quadro, tá bom? Sustenido ali na seta ali, ele é representado por essa hashtag. Já o bemol por esse Bzinho, né, virado, e o B quadro como se fosse dois L's, só que muda o jeito de fazer ele, tá bom? E a aula de hoje vai ser isso. Eu vou explicar como é que a gente faz ele, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, por aí vai, tá bom? Então, para explicar melhor como é que funciona, eu coloquei essas três notas aí, o Sol, o Lá, o Si, tudo natural, para poder explicar melhor, tá bom? Seguinte, antes da gente entender como é que funciona, como é que faz o sustenido, o bemol ou B quadro, eu quero dizer para vocês que assim, ó, da nota Sol até o Lá tem uma distância. Sempre de uma nota a outra, sempre vai ter uma distância, beleza? E é por aí que a gente vai começar. Por exemplo, do Sol para a nota Lá, nós temos uma distância de um tom, beleza? Ah, vai lá alguém perguntar qual a distância de um Lá para o Si? Um tom, tá? Agora um outro exemplo. Do Sol para essa tecla preta aqui, qual seria a distância? Já não pode ser um tom, né? Porque a distância de um tom é do Sol para o Lá. Então, do Sol, da nota Sol, para essa tecla aqui, essa tecla preta, logo em seguida, a distância é de meio tom, tá bom? E aí já tem metade da explicação já, ok? Agora que nós já sabemos que a distância do Sol para o Lá, para essa tecla no caso, não necessariamente precisa ser o Lá, sabe? Mas assim, a distância dessa tecla até essa tecla é de um tom. Mesma coisa dessa tecla para essa, dessa aqui para essa também é um tom, do Ré aqui por Mi também é um tom, ok? E também sabendo que daqui para cá é meio tom, nós já conseguimos saber como se faz o sustenido e como se faz o bemol, ok? O sustenido sempre vai ser a distância de meio tom acima da nota que a gente quer. Por exemplo, Sol natural aqui, né? O Sol sustenido vai ser meio tom acima, à frente. Ou seja, meio tom do Sol é o Sol sustenido. Nessa tecla aqui, ó, a distância do Sol para essa tecla preta é meio tom. Ou seja, o Sol sustenido seria aqui. E não vão se enganar achando que o Sol sustenido vai ser o Lá. Ó. Isso não acontece. A distância do sustenido sempre vai ser meio tom à frente, ou seja, do Sol para o Sol sustenido. Porque, por exemplo, do Sol para o Sol sustenido tem meio tom. Desse Sol sustenido para o Lá já é meio tom mais meio tom dá um tom. Por isso que do Sol para o Lá é um tom. E nesse meio aqui tem esse meio tom, ok? Agora um exemplo de um bemol. Como é que funcionaria? Se o sustenido é meio tom acima, à frente, o bemol vai ser meio tom para trás, ok? Exemplo aqui, ó. Se o Sol sustenido é aqui, Sol bemol seria meio tom abaixo, ok? Vamos pegar o exemplo aqui do Lá. Lá natural. Como é que seria um Lá bemol? Meio tom para trás. Ou seja, Sol sustenido também seria um Lá bemol, ok? É exatamente isso aí, a distância de um sustenido é meio tom acima e a distância de um bemol é meio tom abaixo. Vamos continuar o raciocínio. Ó, tanto do Mi quanto o Si não tem aquela tecla preta no meio, tá? Então, do Si pro Dó a distância é de meio tom, ok? Do Mi pro Fá a mesma coisa, a distância de meio tom, ok? Aí não vai ser um tom, só vai ser um tom quando tiver uma tecla
preta no meio separando, tá bom? E é isso. O Si sustenido, então, dá para se dizer que é um Dó natural. Mesma coisa o Mi. Mi sustenido dá para se dizer que é um Fá natural, ok? E agora eu peguei esses compassos aqui, esses dois primeiros compassos dessa música aqui para explicar como é que funciona o B quadro, tá? O B quadro, no caso, vai anular todo e qualquer acidente, ou seja, aqui na armadura de clave diz que tanto o Si, quanto o Mi, quanto o Lá, eles são bemol. Mas esse símbolozinho do B quadro anula qualquer acidente. Ou seja, a partir desse compasso aqui, não vai estar mais valendo esses acidentes. Todas as notas que eram bemóis vão ser naturais, ok? É só isso aí. Por exemplo, se um Sol era sustenido, não vai ser mais sustenido, vai ser natural. A mesma coisa um Lá. Se um Lá for bemol, ele vai passar a ser natural. Ou seja, o B quadro só vai anular esses acidentes, ok? Então, pessoal, essa foi a oficina de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, não deixe de deixar o like, de compartilhar, de comentar, tá bom? E é isso, e até a próxima aula. Tchau, tchau.